Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Fim de data FIFA, graças a Deus. Tem muita coisa legal, a gente vai fazer um programa especial sobre Copa do Mundo, né? Muita seleção classificada pela primeira vez, seleção que não jogava Copa há muito tempo, mas o papo agora é Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro na Série A, voltando hoje, tem briga pelo título, tem briga por Libertadores, briga contra o rebaixamento, tem todo tipo de jogo para você, desde Fortaleza e Vasco, briga ali no G4, Fortaleza querendo sobreviver, o Vasco confirmar o bom momento, saindo ali de perto da zona da degola, até Palmeiras e Red Bull Bragantino, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Palmeiras ponto a ponto disputando esse título brasileiro. Será que o Palmeiras aumenta a vantagem? Será que o Flamengo consegue aí equilibrar essa disputa? Tem Flamengo e Palmeiras no domingo, né? Então o Flamengo vai ter um confronto bem mais complicado, joga contra o Botafogo no estádio Newton Santos, o Botafogo que também sonha aí com G4, quer chegar na Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, e o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Mas eu tô aqui para falar também, nessa edição do Dois Toques, a Casa do Futebol, sobre Série B. Pois é, Série B ontem pegou fogo com dois grandes jogos. Repá, clássico Repá, como já esperado, parou o Brasil. Muita gente ontem ficou ligada nesse jogo, Remo e Paysandu, Paysandu e Remo. Se no primeiro turno o Paysandu aprontou para cima do Remo, ontem um jogaço. E dois jogadores, ex-Botafogo, desequilibraram ontem. Eu estou falando de um, torcedor do Botafogo vai se lembrar dele, com experiência em Série B, Pedro Castro. Vocês se lembram do Pedro Castro, né? Um ruivinho, com as sardinhas assim. A torcida às vezes pegava no pé do Pedro Castro, no Remo não é diferente, o torcedor do Remo pega no pé do Pedro Castro, que às vezes ele parece meio desligado do jogo, conduz demais, é aquele jogo mais lento, mas ontem decidiu. Ontem fez gol importante e ontem o Remo foi para cima do Paysandu, meteu 1-0 no primeiro tempo, Pedro Castro fez 2-0 no segundo tempo, e aí o Remo que cochilou, né? Paysandu empatou, esteve perto de virar, lembrando que o Paysandu é o lanterna da Série B, e uma derrota praticamente rebaixava o Papão da Curuzu para a Série C. Entrou Diego Hernandes, mais um ex-Botafogo. Vocês lembram do Diego Hernandes, torcida do Botafogo? O Pedro Castro não deixou saudades, o Diego Hernandes muito menos, né? Pedro Castro saiu do Botafogo em 2022, foi para o Cruzeiro jogar a Série B pelo Cruzeiro. Ele tem acesso pelo Botafogo, Pedro Castro, pelo Cruzeiro, e pode ter acesso pelo Remo. Então o Remo ele trouxe um corpo de jogadores, até o treinador agora, o Guto Ferreira, que são os senhores acessos. São os senhores acessos. Pedro Castro é um jogador muito experiente, que está ajudando muito o Remo, e o Guto Ferreira, desde que chegou, é vitória atrás de vitória, emendando aí vitórias seguidas. Remo agora em busca da quinta vitória seguida para entrar no G4 na próxima rodada, jogando no Mangueirão, diante do Atlético de Juiz de Fora. E o jogo ficou 2-2, o Repá, até os 45 do segundo tempo, quando o Diego Hernandes, uruguaio, comprado pelo Botafogo por aproximadamente 12 milhões de reais, veio como joia, havia sido convocado para a seleção uruguaia no lugar do De Arrascaeta, e não vingou no Botafogo. Poucos jogos, pouquíssimos gols, pouquíssimas assistências, não vingou no Botafogo. Mas no Remo, o Diego Hernandes está jogando muita bola. E ontem foi poupado, ele é titular absoluto, ele foi poupado, entrou no decorrer do clássico e fez um golaço aos 45 minutos do segundo tempo, um golaço de falta, um petardo, festa no Mangueirão, que rende ao Paysandu praticamente mais um rebaixamento para a Série C e faz com que o torcedor remista possa sonhar cada vez mais. Restam 5 jogos e o Remo está a 1 ponto do G4. A camisa do Remo pode pesar nessa fase final, hein? Pode pesar. Atlético Paranaense é que está vendo o acesso, que estava muito próximo, né? Em algum momento aí a gente viu o Atlético se aproximar, estava distante, estava lá em 13º, 14º, agora está se aproximando, estava se aproximando novamente, chegou a estar entre os 4,
vinha de uma sequência muito boa e simplesmente travou, parou de ganhar. Empatou com o Avaí dentro da Liga Arena. E o Atlético Paranaense continua fora do G4. Tudo bem, não está tão distante, está a 3 pontos do quarto colocado, mas ainda assim está se vendo numa situação mais complicada. Não vem de uma boa sequência, o Avaí também vê o acesso mais complicado porque estava vencendo, o certo era continuar vencendo, sofreu o empate do Atlético Paranaense, nem Furacão, nem Avaí se deram bem nessa. Por enquanto o G4 segue, da Série B segue com Coxa, com Criciúma, com o Novo Horizontino e o Goiás. Mas o Remo está batendo a porta, o Cuiabá também está querendo voltar para a Série A, vai ser muito emocionante. Na Série A hoje, os jogos mais importantes envolvendo o título, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos, o Botafogo muito desfalcado, o Flamengo vem completo, o Flamengo não vem numa boa fase, viu o Palmeiras ultrapassá-lo na última rodada e depois no jogo extra que o Palmeiras tinha, botar 3 pontos na frente, o Palmeiras bota uma rodada à frente do Flamengo. E se o Palmeiras hoje vencer o Red Bull Bragantino, esse confronto Flamengo e Palmeiras no domingo, ele não muda a classificação. O Palmeiras passa a depender apenas de si para ser campeão brasileiro. Vencendo o Red Bull Bragantino hoje, o Palmeiras fica só de olho no jogo do Botafogo com o Flamengo. É um clássico, o Flamengo pode ser favorito? Ok, é o segundo colocado, tem um time melhor, tem um elenco melhor, está numa situação de jogadores contundidos, suspensos bem melhor do que a do Botafogo. O Botafogo tem muitos desfalques, mas o clássico não se decide apenas nisso, né? É a vibe do time dentro de campo, é a seriedade com a qual o time está entendendo aquele jogo. Para o Flamengo é vida ou morte, porque se o Palmeiras vencer o Bragantino e o Flamengo perder para o Botafogo, é dar adeus à disputa pela taça, praticamente adeus. E aí chega sem moral para o jogo contra o Palmeiras e sem moral também na Libertadores da América. Há outros jogos importantes também, destaco aqui Santos e Corinthians, o Santos precisando vencer de qualquer maneira. O Santos está beirando o Z4, não consegue engatar uma sequência de vitórias, mesmo com o Vojvoda como seu novo treinador, não consegue, já está pensando em dispensas. O Santos já está querendo se livrar de alguns jogadores que não estão rendendo. E tem Fortaleza e Vasco. Para o Vasco pode significar uma arrancada interessante até para quem sabe sonhar, né? Sonhar não custa nada, sonhar com a Libertadores. Para o Fortaleza é a sobrevivência mesmo, né? O Fortaleza precisa de qualquer maneira vencer esse jogo para poder respirar no Brasileirão, tá certo? Gente, eu fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol, para falar mais de Campeonato Brasileiro, disputas políticas, entre outras coisas. Valeu!